Eu sou Sandra Hayashida, eu sou consultora de marketing e hoje estarei fazendo o papel de entrevistadora aqui, voluntária, do projeto Quem é Quem na Sociedade Nipo-Brasileira, onde estarei conversando com a doutora Nise Yamaguchi. Eu agradeço a doutora Nise por considerar a entrevista ao canal Nikkei Independente, um canal que nasceu para dar oportunidades às pessoas da sociedade nipo-brasileira a expressarem seus sentimentos e conhecimentos por meio das suas ações artísticas, culturais, políticas e científicas. Portanto, é uma prestação de serviços que vamos levar hoje por meio dessa entrevista, conhecendo a doutora Nise Yamaguchi, renomada médica, que fará parte do projeto Quem é Quem na Sociedade Nipo-Brasileira. A doutora Nise Hitomi Yamaguchi graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e completou sua residência em Clínica Médica em Imunologia e Alergias no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Durante seus estudos, ela realizou cursos na Alemanha e na Suíça, sobre a visão humanística do paciente e seus familiares. Participou ainda de treinamentos em Nova York com cientistas do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, onde estudou aspectos da imunologia de tumores. Também realizou o doutorado em Biologia Molecular e Genômica do Câncer, com parte do doutorado realizado no MD Anderson, em Houston. Sua especialidade é em Imunologia e Oncologia. Doutora Nise, muito obrigada por estar hoje com a gente. Eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho sobre as suas origens, sobre a sua família, seus estudos, antes da gente entrar mais na parte de medicina, de tratamento e etc. Veja, eu sou filha de um pai Issei e uma mãe Nikkei, Então, meu pai veio do Japão e ele foi ter aulas de português com a minha mãe, se apaixonou. Em 2 semanas ele a pediu em casamento e em 2 meses eles se casaram, em 1957. E isso foi em Maringá, então eu nasci em Maringá em 59 e tenho um carinho muito grande pelo Paraná, mas aos 14 anos de idade eu fui morar em Curitiba, fiz 2 anos de colegial lá e vim para São Paulo. Então eu vim para São Paulo fazer o 3º colegial e na época eu acabei entrando em 5 faculdades, nos 10 primeiros lugares. Por que eu digo isso? Eu sou fruto das escolas públicas. Eu fiz escolas públicas no Paraná, eu tive a oportunidade de ter uma família muito elaborada, porque a minha mãe era professora. Ela era professora no primário, depois ela fez faculdade, fez pós-graduação e mestrado em Guimarães Rosa. Chegou a publicar algumas publicações de excertos literários no Estadão e ela foi professora de português e inglês. Então, eu fiz inglês desde os 8 anos de idade, piano desde os 6 anos de idade. Isso não é algo assim para que eu fique muito orgulhosa. Eu fico muito grata, porque a gratidão pelo acesso ao conhecimento, a gratidão pelo acesso a uma cultura que tem um estoicismo, é uma cultura forte de pessoas persistentes e tenazes. E aos 14 anos, antes de sair de Maringá, eu tive a oportunidade de morar durante 1 ano com a dona Sumiko Miyamoto e a dona Yaeko Miyamoto, que estavam fazendo o Jardim Luz e Amor e fizeram até uma casa de ópera, em Maringá, com doações. Então, a dona Sumiko ficava todas as noites escrevendo para o mundo inteiro, fazia coisas com relação ao trabalho voluntário e ela recebia roupas que ela vendia para fazer as construções. Então, eu aprendi a fazer ações sociais nessa época. E antes disso, antes de eu sair de Maringá e ir para Curitiba, quando eu tinha 12 anos de idade, nasceram 2 irmãs gêmeas, a Meire Tomomi Yamaguchi e a Grace Naomi Yamaguchi. Como a Grace ela virou judia, o Naomi ele é tanto judaico quanto japonês. Então ela inverteu o nome para Naomi
Grace Yamaguchi. Quando elas nasceram, o meu irmão, Wilson, tinha 7 anos de idade. Eu tinha 12 e o meu outro irmão, Charles Yamaguchi, que é cirurgião plástico, tinha 11 anos de idade. E houve no Japão um movimento muito grande, já que elas quase morreram de diarreia, desidratação, septicemia. Meu pai trouxe para São Paulo e conseguiu aqui no Hospital Sabará que elas sobrevivessem. Veio uma mensagem do Japão com relação a essa questão das crianças e tudo mais, e havia uma história na família que durante a guerra a minha tia, que é a irmã mais velha do meu pai, ele tem 2 irmãs mais velhas, a segunda, ela tinha tido tuberculose porque ela dava comida dela para o meu pai e ele estava em fase de crescimento e ela acabou ficando infértil. Então, o desejo do meu pai era sempre que nós fôssemos morar no Japão. Eu já estava muito ambientada no Brasil, o meu outro irmão, o Charles, também. Quando o Wilson nasceu, foi pensado em mandar o Wilson, mas a minha mãe foi contra, porque ele era muito pequeno e ela achava que a criança teria que conhecer os pais e que até os 7 anos seria o processo de educação. Aconteceu que, sincronicamente, nasceram as 2 gêmeas quando esse irmão estava com 7 anos. E elas quase morreram e no avião a minha mãe falou: Tetsuo, será que seria bom uma das meninas ir para o Japão? Por que será que Deus me deu 2 e a sua irmã não tem nenhuma? Né? Mas foi algo assim, naquele momento de desespero, né? As 2 realmente muito pequenininhas, estavam com 1,2 kg, 1,3 kg cada uma, estavam muito magrinhas. Já eram nascidas temporonas, né? Aí meu pai escreveu para o Japão, falou: olha, dessa vez talvez a Tizeko aceite, né, que vá alguém. E isso, naturalmente, depois que elas chegaram de volta, gordinhas, chegou uma carta do Japão, dizendo que estavam muito felizes que alguém pudesse ir, etc. E a minha mãe ficou muito angustiada, porque não era exatamente o que ela queria. Exatamente. E numa situação dessa, o meu irmão Wilson falou que ele queria ir para o Japão, com 7 anos. Então eles resolveram deixar o meu irmão ir. Ele pensou que ele ia ali, né? Não pensou que ia ser tão longe. E ele acabou indo para o Japão e acabou sendo criado pela minha tia lá do Japão, mudou de nome, então ele é Wilson Komatsu, Joji Komatsu, mas é meu irmão de sangue. Eu o encontrei 14 anos depois em Salamanca e nós somos muito parecidos. Hoje ele coordena uma rede de lojas de artigos bíblicos para toda a Ásia, ele fez faculdade lá, tem família, tem filho, tem esposa em Tóquio. Meu pai herdou uma casa muito boa na cidade de Tóquio, num bairro muito bom, que é Setagayako, e em Seijo, né? E aí eles acabaram ficando lá, o meu irmão mora lá. Então acabou sendo um vínculo com o Brasil muito grande. Muito bacana, nossa, é uma história rica, né? De muito esse trânsito entre o Japão e o Brasil. Meu avô, por exemplo, pai do meu pai, ele nasceu em Hiroshima e ele foi brigadeiro, que é o posto máximo da aviação da Marinha japonesa. Ele foi responsável por trazer os aviões da Inglaterra para o Japão. Ele morou um tempo na Inglaterra naquela época e ele tinha uma origem de samurais. Ele era campeão também de judô, né, nessa época. É uma pessoa bastante ativa e ele foi uma pessoa bastante empreendedora. O meu pai chegou a entrar na Escola Naval Japonesa, mas por causa da guerra ele acabou não fazendo e depois da guerra ele veio para o Brasil e ficou também como se fosse assim, um empresário. Ele veio trabalhando pelo Banco de Tóquio. No Brasil ele acabou trabalhando depois na Mitsui, na Brasmentol,
trabalhou até o final da vida dele, e ele morreu aos 49 anos de idade num acidente em Cascavel. A minha mãe, por sua vez, ela era filha de imigrantes que tinham vindo do Japão e eram de Nagano, e eles foram morar no interior de São Paulo, depois moraram em Tupã. Em Tupã eles tinham uma pensão e vieram trabalhar em São Paulo, numa escola para que a minha mãe pudesse estudar. E a minha mãe estudou, sempre foi a primeira da classe, sempre foi muito destacada, um português muito correto, sabia se apresentar bem em público. Ela acabou fazendo o normal, foi professora então no início, e depois, mais tarde, além do mestrado, ela fez escolas Waldorf. A escola Waldorf é um sistema de escolas suíço-alemãs, que tem a arte como uma base importante, a espiritualidade como uma estrutura para a formação da criança. E ela, aos 63 anos, foi morar na Inglaterra. Lá ela estudou 2 anos e meio no Emerson College, e é uma pessoa muitíssimo culta, lia Shakespeare, filosofias. Eu aprendi bastante com ela, ela ainda é viva, hoje em dia ela tem Alzheimer, a minha filha cuida dela, né? Minha filha tem mais 2 filhinhos, então ela é casada, tem 2 filhos, cuida da minha mãe. E a minha mãe, ela, apesar de ter Alzheimer, ela é muito bem cuidada e está ativa, assim, né, fisicamente.